Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg. De facto, esses são os homens que controlam aquilo que tem a ver com a riqueza, aquilo que tem a ver com dinheiro. Porém, esses são os homens mais ricos a nível mundial. Porém, neste vídeo importa-nos falar do top 10 pessoas mais ricas da África. Bom, esta seleção permitiu-nos destacar 10 pessoas, estas que são consideradas as mais ricas de África, segundo a revista Forbes. Porém, o continente menos favorecido economicamente do planeta, como vocês sabem, é o continente africano. Mas neste vídeo importa-nos falar mesmo das pessoas mais ricas de África. Este vídeo tem como objetivo mostrar que sim, em África existe muita riqueza, porém que está nas mãos de poucas pessoas. É interessante perceber a origem de tantos recursos e fortuna individual que garante poder a estas personalidades. Muitas das vezes, a origem dessas fortunas tem se dado devido à exploração do petróleo, empresas de telecomunicações, mineração, bancos e seguros. Estas são personalidades muito influentes e poderosas pelo continente africano, compondo assim a lista das pessoas mais ricas de África. E neste vídeo vamos seguir a ordem decrescente, isto é, vamos começar do top 10 ao top 1. Então convido-lhe a se subscrever no meu canal, deixar um like e ativar o sininho de modo que não percas nenhum vídeo. Em 10º lugar encontramos Othman Benjelloun, este que é um banqueiro. Porém, Othman Benjelloun é um empresário bilionário banqueiro marroquino. Ele é conhecido por ser o cofundador do BMCA Bank e do Bank of Africa e atua atualmente como seu presidente e diretor executivo. Em 2021, seu patrimônio líquido foi estimado pela Forbes em 1,3 bilhões de dólares. O Sr. Othman, nasceu em 1931. Sua fortuna é de origem em bancos e seguros. Ele possui uma empresa, a RMA Watania, uma maior empresa no ramo de seguros pelo seu país, e o BMCA Bank, que tem operado em mais de 12 países, possuindo assim um patrimônio líquido de 1,6 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes do ano 2022. Em 9º lugar encontramos Mohamed Mansour, que é um político. Nasceu em 1948. O seu patrimônio líquido está estimado em 2,5 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes 2022. Ele, que é dono de uma grande concessionária da GM. O Mansour Group apresenta 60% de investimentos vindos do exterior, possuindo também a Metro, maior rede de supermercados no país, além de franquias do McDonald's e Philip Morris do Egito, fazendo assim com que este homem tenha o seu patrimônio líquido exatamente mais de 2,5 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes do ano 2022. Em 8º lugar encontramos Patrice Motsepe, que é um empresário africano. Patrice Tihopane Motsepe é um empresário bilionário sul-africano do ramo da mineração. Fundador da African Rainbow Minerals, ele foi nomeado em 2012 como o homem mais rico da África do Sul. Em 2003, adquiriu uma equipe de futebol, o Mamelodi Sundowns Football Club. Ele nasceu a 28 de janeiro de 1962 em Ga-Rankuwa, na África do Sul. Bom, a sua fortuna tem origem na mineração, pois ele é o único bilionário negro pela África do Sul e nasceu em uma favela da Soweto. A mineradora African Rainbow Minerals de Patrice opera em atividades como extração de cromo, ferro, manganês, platina, níquel, cobre, ouro e o carvão mineral, fazendo com que assim, deste jeito, este homem possua o seu patrimônio líquido de 2,9 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes do ano 2022. Em 7º lugar encontramos Christopher Wyss, que é um empresário. Christopher Hendrik Wyss é um empresário sul-africano e ex-bilionário. Sua fonte de riqueza é o varejo de consumo. Ele nasceu a 10 de setembro de 1941 no Upington, na África do Sul. Quando tinha 71 anos e residente da cidade de Cabo, foi considerado o 3º homem mais rico da África do Sul e ainda presidente e principal acionista da Shoprite, uma rede de supermercados. Também possui parte das ações da Pepkor, sendo presidente executivo nesse setor de tecidos, fazendo assim com que este homem possua um patrimônio líquido estimado em 3,1 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes 2022. Em 6º lugar encontramos Naguib Sawiris, que é um empresário.
nasceu em 15 de junho de 1954, em Cairo, isto é, no Egito. A sua fortuna tem como origem em empresas de telecomunicações. O mesmo vendeu quase a parte da empresa familiar inteira a uma companhia russa, assim como a parte da empresa de telefonia, a Telecom Áustria, e acabou comprando a mineradora canadense, chamada La Mancha, por um preço estimado a mais de 317 milhões de dólares, entrando na política e fundando também um partido dos egípcios livres, que é considerada uma grande personalidade do continente africano. Deste jeito, Naguib Sawiris é considerado um dos homens mais ricos da África, possuindo seu patrimônio líquido estimado em mais de 3,4 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes 2022. Em quinto lugar, encontramos Mike Adenunga, também que é um empresário. O chefe Michael Adeniyi Agulbai Ishola Adenunga Jr., CSG GCON, é um empresário bilionário nigeriano e a quinta pessoa mais rica da África. Sua empresa, a Globacom, é a segunda maior operadora de telecomunicações da Nigéria e também está presente em Ghana e Benin. Nasceu a 29 de abril de 1953, em Ibadan, na Nigéria. A origem de sua fortuna tem a ver com os bancos, empresas de telecomunicações e a exploração do petróleo. A construção da fortuna foi com o petróleo e empresas de telecomunicações. Mike é dono da Globacom e comprou a Nitel, empresa de telecomunicações. O patrimônio acabou crescendo 300 milhões de dólares pela empresa de petróleo Conoil Producing. E isto tudo faz com que este homem seja considerado o quinto homem mais rico da África, possuindo o patrimônio líquido estimado em 6,9 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes do ano 2022. Em quarto lugar, encontramos Nassef Sawiris, também que é um empresário. Nassef Hossein Sawiris é um empresário bilionário egípcio e o mais novo dos 3 filhos de Onsi Sawiris. Em outubro de 2021, seu patrimônio líquido foi estimado em 8,7 bilhões, tornando-o o árabe mais rico. Ele nasceu em 19 de janeiro de 1961, em Cairo, no Egito. A fortuna de Nassef Sawiris deu origem em empresas de construção civil, neste caso. Ele é o filho mais novo de Hossein Sawiris, o fundador da Orascom e por agora é chefe da Orascom Construction Industries. Esta é de capital aberto de maior valor no Egito. E isto tudo faz com que este homem seja considerado o quarto homem mais rico da África, possuindo um patrimônio líquido estimado em 8,4 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes do ano 2022. Em terceiro lugar, encontramos Nick Oppenheimer, também que é um empresário. Nicholas, ou Nick Freiherr von Oppenheimer, é um empresário sul-africano da indústria de mineração de diamantes. Que é um presidente da De Beers, um dos mais importantes conglomerados de mineração de diamantes do mundo. Nasceu a 8 de junho de 1945, na África do Sul. A origem da fortuna de Nick e família é a partir dos diamantes. A venda em 2011 foi de 40% da De Beers, a produtora de diamante mais importante mundialmente, para a American Anglo Mineradora, no valor de 5,1 bilhões de dólares. Nick é o dono da Tswalu Kalahari, uma reserva particular, sendo a maior na África do Sul. As paixões são o cricket e os helicópteros. E isto tudo faz com que este homem seja considerado o terceiro homem mais rico da África, possuindo o patrimônio líquido estimado em 8,7 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes do ano 2022. Em segundo lugar, encontramos Johan Rupert, que é um empreendedor. Johan Peter Rupert é um empresário sul-africano, filho mais velho do magnata dos negócios Anton Rupert e sua esposa Hubert. Ele é o presidente da empresa suíça de artigos de luxo Richemont e da empresa sul-africana Remgro. Em 1º de abril de 2010, ele assumiu o cargo de CEO da Compagnie Finance Richemont. Nasceu a 1 de junho de 1950, em Stellenbosch, na África do Sul. A origem da sua fortuna é de bens de luxo. A holding suíça Richemont é controladora das marcas de luxo como Montblanc, Chloé, Cartier
e Vacheron Constantin. E Johan é presidente e executivo-chefe. E isto tudo faz com que este homem seja considerado o segundo homem mais rico da África, possuindo o patrimônio líquido estimado em 10,2 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes do ano 2022. E por fim, em primeiro lugar encontramos Aliko Dangote, este que é um empresário. Aliko Dangote é um empresário nigeriano e segundo a revista Forbes, uma das pessoas mais ricas do mundo, sendo este a mais rica da África. Ele nasceu a 10 de abril de 1957, em Kano, isto é na Nigéria, que é considerado o rei do cimento pela África e é o mais rico do continente africano. A origem da sua fortuna é por base de cimento, farinha e açúcar. A fábrica de Aliko, a Dangote Cement, marca presença em 14 países desse continente, o continente africano neste caso, com planos para a abertura das unidades no Iraque e Myanmar. A negociação de Aliko com commodities iniciou há 3 décadas, até a construção do Dangote Group, com investimento em sal, cimento e açúcar, em muitos países africanos, ocupando a liderança do homem mais rico da África. E isto tudo faz com que este homem seja considerado o primeiro homem mais rico da África, possuindo seu patrimônio líquido estimado em 14,1 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes do ano 2022. Só para vocês terem uma noção, em África não se fala simplesmente de assuntos de tristeza, guerra e conflitos políticos. Também temos que deixar destaque a estas personalidades, estes endinheirados, essas pessoas que mexem com as fortunas, com as massas a nível do continente africano. Este é o vídeo que eu trazia para vocês sobre as 10 pessoas mais ricas de África. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, subscreva-se, pois desse jeito apoia o canal a crescer. Entre ser e não ser, nós somos. Eu sou Breston Manuel Funglan, falando do canal Breston. Tamo juntos.